Oi, pessoal, tudo bem? Tô com saudade de vocês. Estão com saudade de mim, professora Luana, para quem não lembra, que faz tempo que não me vê. Então, eu tô aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre a matéria nova, que é Getúlio Vargas, né? O que nós temos aqui de interessante para falar é principalmente o período que vai de 1930 a 1945. Existem duas eras Vargas, tá? Mas a gente considera como era Vargas esse período de 15 anos. E aí nós vamos ter um período posterior que vai de 51 a 54 quando ele falece, tá? Mas o que eu quero conversar primeiro com vocês? Como é que tá indo as coisas? Vocês estão conseguindo fazer as atividades? Eu quero que vocês conversem comigo, tá? Manda mensagem para mim no WhatsApp, manda mensagem para mim no Classroom, fala para mim o que está acontecendo, como é que está funcionando. Tenta não ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V nas atividades, conversa comigo primeiro, tira uma dúvida, né? Porque na verdade quem sai perdendo fazendo esse tipo de coisa é vocês mesmos. Então, assim, a ideia de fazer essas aulas é facilitar um pouco o entendimento. Por quê? Porque as aulas da TV às vezes nem todo mundo tem tempo de ver, e aqui eu vou fazer um resumão, tá? Então esse resumão ele vai servir para compensar todas as aulas que vocês têm. Vocês têm que assistir as aulas? Preferencialmente, assistam as aulas da TV, tá? As aulas do Aula Paraná, mas esse material que eu vou disponibilizar aqui, ele serve mais para poder dar uma introdução, para dar um panorama geral sobre o conteúdo, para dar uma facilitada. Uma hora você quiser dar uma pesquisinha, fazer alguma coisa, você tem esse material ali. Então nós vamos começar falando da Era Vargas. E aqui nós temos o senhor Getúlio Vargas como presidente, uma foto dele como presidente da República, e desse período que vai de 1930 a 45. Mas antes da gente chegar nesse período, vamos dar uma retomada rápida. O que estava acontecendo no Brasil antes do período Era Vargas? A gente tinha a República do Café com Leite, ou República Oligárquica, ou Grande República, não importa. Né? Mas a gente tem esse período de república que durou de 1889, desde a proclamação da República, até a Era Vargas, que é 1930. E o que acontecia nesse processo? Nós tínhamos uma alternância de poder entre os mineiros e os paulistas. Então, outras pessoas de outros estados só podiam participar como ministros, deputados ou coisas do gênero, mas eles não podiam se alternar na presidência. E a gente tem que lembrar que o voto nessa época era um voto indireto. Então, quem elegia os presidentes não eram a população elegia prefeito, a população elegia vereador, elegia deputado, mas quem elegiam os presidentes eram os senadores, né? Então, os ministros e senadores, são os congressistas que elegiam os presidentes. Não era a população que elegia o presidente, a população só elegia outros membros da sociedade. Então, nós vamos ter um período que vai de 1919 até 1922, onde vão haver vários movimentos anti-república, né? Nós temos vários deles, né? Nós temos a revolta da Chibata, um exemplo deles. A revolta da vacina ela tem outras características, mas é uma revolta republicana. Nós temos o movimento de Canudos, nós temos o movimento do contestado, nós temos várias situações que vão interferir nesse processo. Mas entre 1919 e 1922, a gente teve um movimento tenentista. O que se trata do movimento tenentista? Era uma reunião de tenentes muito jovens, influenciados principalmente pelo positivismo, né? E que tinham a ideia de fazer com quê? Com que a República, acabar com a corrupção da República. Uma das alternativas que eles propunham era o quê? Acabar com a ideia de voto aberto. Lembra, lá da República, quando vocês estudaram República, do voto de Cabresto? O que era o voto de Cabresto? Era aquele voto em que os coronéis ficavam de olho no voto dos seus membros, dos membros da sua comunidade. Então, as pessoas não podiam chegar e votar. E o voto, ele não era um voto escrito, você não podia colocar ele no papelzinho e colocar numa urna. Não, você chegava lá e fala, eu voto no fulano. Então, todo esse processo de finalização, não, na verdade, desse processo, era uma das demandas do tenentismo. Então, o tenentismo, a gente vai ter uma revolta dos tenentes, principalmente do tenente Copacabana, o que vai ficar conhecida como revolta tenentista, né? Então, é o período da revolta dos 18 do Forte. Esses tenentes vão morrer, a grande maioria deles vai morrer. Em Copacabana, se você for lá hoje, em alguns lugares lá, você vê estátuas grandes de soldados. Em Santa Catarina, no Florianópolis, também tem. Se alguém já for para Florianópolis, já deve ter visto. Tem umas estátuas assim de soldados caídos, ou soldados tentando se levantar do chão, não sei o quê. Essa é uma homenagem que eles fizeram para a revolta dos 18 do Forte. Então, algumas características
que eles tinham era um ideal de salvação nacional, porque eles entendiam que esse processo governamental ele não era correto, ele era corrupto e o voto ele não era secreto, mas a eleição dos presidentes era indireta, e aí o que acontecia? Ficava essa alternância de poder entre Minas e São Paulo. Então, o objetivo principal deles era o voto secreto, a justiça eleitoral e a centralização dos poderes do Estado. Ou seja, centralizar os poderes do Estado na figura do presidente. Tá? Daí nós temos alguns líderes: Luiz Carlos Prestes, Juarez Távora, Joaquim Távora, Isidoro Dias, Eduardo Gomes, Siqueira Campos, Miguel da Costa. Então, o grande movimento tenentista, né, que foi um dos primeiros grandes movimentos tenentistas de 1922, é essa revolta dos 18 do Forte. Tá? Que infelizmente vai ter a vitória do governo com a morte desses soldados. Então nós vamos ter uma sucessão de problemas, tá? Então o Getúlio Vargas vai subir ao poder em 1930 num processo que ficou conhecido como Revolução de 30. Mas na verdade isso não tem nada de revolução, tá? A revolução é um processo muito mais complexo que abrange uma mudança abrupta do poder político. Ou seja, na verdade não mudou muito. Mudou da figura dos oligarcas, que eram os oligarcas Minas e São Paulo, para a figura do Getúlio. Então, na verdade, continuou sendo um governo, de uma certa forma, ditatorial. E essa mudança abrupta, ela vai acontecer de que forma? Em toda a organização estrutural de uma sociedade. Então, vamos dar um exemplo. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela foi uma revolução por quê? Porque ela derrubou o antigo regime. Quem que era o antigo regime? Os monarcas absolutistas. E sobe ao poder os primeiros ministros e os legisladores, né, os senadores. Então, nós temos uma mudança muito drástica da forma de poder. Então, isso sim é uma revolução. A revolução feminina, como a gente fala, também é uma revolução. Por quê? Porque a gente mudou aquele aspecto das mulheres que ficavam submissas aos maridos e ficavam dentro de casa para mulheres que passam a ir para a rua, trabalhar e ter o seu próprio sustento. Isso também é uma mudança social, é uma revolução, porque você muda de um estado para outro estado completamente diferente, tá? Então, nós vamos ter essa revolução acontecendo em 1930, que na verdade tem muito mais características de golpe, né, de um golpe de Estado. E aí nós temos essa ruptura então com a República Velha ou República do Café com Leite. Então, esses passos da revolução, né? Como é que funcionou essa revolução? Como é que ela se desenvolveu? Nós vamos ter então o governo de Washington Luiz, nesse momento, ele vai governar de 1926 a 1930. Ele era um dos últimos, ele foi um dos últimos presidentes republicanos. E o que vai acontecer? A briga vai começar porque o Washington Luiz, ao invés de indicar um mineiro, ele vai indicar o Júlio Prestes, que é paulista. Por favor, não confundir Júlio Prestes com Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes é o comunista, casou com a Olga Benário, e nós vamos falar dele mais para frente. O Júlio Prestes era um político agregado, ligado ao Getúlio Vargas. Tá? Ele vai se unir depois ao Getúlio Vargas. No primeiro momento a gente vai ter a questão do golpe, mas depois ele vai se unir ao Getúlio Vargas. Então, não confundir os dois. Então, nós temos esse último governo, o Washington Luiz vai e indica o Júlio Prestes com a formação da Aliança Liberal. E o que a Aliança Liberal vai fazer? Então, a Aliança Liberal vai se posicionar contra. Falou assim, então vocês vão indicar outro paulista? Então, ok, nós vamos indicar um governador completamente diferente. E aí eles fazem o quê? Eles indicam Getúlio Vargas. E indicam Getúlio Vargas como vice João Pessoa. Aí você fala assim, professora, mas o vice e o presidente naquela época eram votados separadamente. Eles não eram do mesmo partido e da mesma coligação. Você votava no presidente e votava no vice-presidente. Então, eles vão colocar os dois como candidatos com a expectativa de tentar romper com esse sistema da República do Café com Leite. Então, mais uma vez, vai acontecer uma fraude eleitoral, o que todo mundo sabia que acontecia. E aí, o Júlio Prestes vai ganhar a eleição. O Getúlio Vargas, ele vai ficar muito bravo e os seus partidários vão se organizar, então, para dar um golpe. Com qual objetivo? Tirar o Washington Luiz do poder antes que o Júlio Prestes assuma o poder.
Então, o importante é lembrar isso. O Júlio Prestes não chega nem a assumir o poder, tá? Eles dão o golpe antes, tanto que o golpe é dado no fim do ano, logo depois das eleições. Então, o golpe é dado antes do que o Luiz Carlos Prestes possa que o Júlio Prestes, perdão, possa assumir o poder. Então, nós temos um governo que começa ali no dia 3 de novembro de 1930, que vai ser registrado como o fim da República Velha. Eu coloquei uma charge aqui. Essa charge aqui, vocês podem ver que o Washington Luiz é bem velhinho, e aí aqui tem um desenho do Getúlio Vargas, bastante caracterizado com roupas gaúchas, né? Porque o Getúlio Vargas é gaúcho. Então, nós temos o Getúlio Vargas aqui e o Washington Luiz saindo do poder. Isso aqui é uma charge da época, de 1930. Então, isso aqui é só para vocês terem uma referência. Então, vai se instaurar o quê? Vai se instaurar o famoso governo provisório. Então, esse governo provisório, ele vai ter como objetivo reestruturar todo o sistema político que estava acontecendo. Então, o que eles vão fazer primeiro? Eles vão demitir todos os governadores de estado, com exceção de Minas Gerais, tá? Porque eles vão ter uma relação ali com Minas Gerais, então eles não vão demitir o governador de Minas Gerais. Aí, como é que funciona isso? Você fala, professora, mas você acabou de falar que tinha as eleições e não sei o quê. Porém, os governadores também eram escolhidos pelo presidente. Então, o que acontece? Se eles demitem os governadores, na verdade, os governadores eles tinham essa votação, mas eles demitem os governadores com qual objetivo? Instaurar um sistema de intervenção. Então, quando eu coloco um interventor federal naquele cargo, eu estou dizendo assim, eu, presidente, escolhi colocar essas pessoas nesse lugar para controlar e governar e tudo mais. Então, você tira o direito de voto, você tira o direito de escolha daquele funcionário, e quem escolhe os interventores são o presidente. Então, nós vamos ter, em vez de governadores, nós vamos ter interventores, ou seja, pessoas com cargo de confiança que são mandados pelo presidente. Em agosto de 31, né, foi criado um chamado Código dos Interventores, que estabeleceu as normas de subordinação ao poder central. Então, o que isso significa? Que os interventores não podiam tomar nenhuma decisão e nem tomar... Perdão. Não podiam tomar nenhuma decisão, não podiam fazer empréstimos, não podiam fazer nenhum tipo de mudança brusca nos estados sem a autorização do presidente. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui a gente tem a nomeação dos ministros, tá? Uma foto da nomeação dos ministros em 3 de novembro de 1930. O Getúlio vai finalmente conseguir fazer o quê? Criar um processo de centralização de poder, ou seja, ele vai limitar as áreas de atuação do Estado, ou seja, os estados vão ter que estar subordinados ao governo federal. Hoje em dia, os estados eles têm uma certa autonomia. Então, por exemplo, nós temos as leis federais que têm que ser cumpridas e nós temos as leis estaduais e as leis municipais. É claro que em escala de importância, você segue a determinação de cima para baixo. Mas cada estado tem, de uma certa forma, a autonomia de gerir as suas situações de crise ou tudo mais. Por exemplo, que nem aconteceu agora com o Covid, né? Nós tivemos algumas situações em que alguns estados tomaram uma atitude de fazer um lockdown, ou seja, fechar tudo, e tem estados que fizeram parcialmente, alguns municípios fecharam, outros não fecharam. Então, existe uma autonomia, tá, desses cargos. Claro que se vier uma ordem do governo federal para fechar tudo, que era o que seria o ideal, mas para fechar tudo, isso aí vai partir do presidente, e aí os estados estão subordinados, tem que fazer, mas havia uma intervenção. Aqui não, aqui eles tiraram esse poder do estado, tá? Os estados vão ficar proibidos de contrair empréstimos sem autorização do governo federal, vão ficar proibidos de manter as suas polícias estaduais com artilharia e aviação, porque naquela época não tinha polícia militar ainda. A polícia militar, ela é um resquício da ditadura militar. Então, essa polícia que foi criada de forma estatal, tá? Porque quem paga a polícia militar é o Estado, que foi criada de forma estatal para gerir as questões jurídicas na sociedade, né? As questões policiais e tudo mais, elas não existiam. Então, cada estado tinha autonomia para lidar com as suas polícias. E naquela época, as polícias tinham artilharia, tinham aviação, podiam ter vários tipos de coisas que hoje elas não têm. Se bem que algumas polícias têm helicóptero e coisas do gênero.
Então, com a vitória da Revolução, os tenentes passaram a fazer parte do governo, porque eles estavam de acordo com algumas coisas que o Getúlio Vargas pregava. Mas a gente tem que lembrar que é o seguinte, os tenentistas, eles tinham uma mentalidade muito mais no conceito de salvação nacional, de legalidade, de limpeza política do que necessariamente o governo Vargas vai proporcionar para eles, tá? Então a gente vai ter, nesse contexto, uma proposta de instalação de indústrias, porque o Brasil ainda era muito precário nesse sentido, né? O Brasil ainda era um país muito agrícola, que dependia muito do café. A gente está falando de 1930, e 1930 é o quê? É um ano depois da crise da crise de 29. Então, quando a gente tem a crise de 29, que derruba o preço do café, faz com que o Brasil tenha que guardar as sacas de café, queimar as sacas de café para tentar manter o preço, a gente está falando de um período de economia em que o Estado brasileiro estava bastante precário, né? Então, quando o Getúlio Vargas assume em 1930, há uma necessidade de fazer o quê? De expansão industrial, de colocar mais opções para que não fique tão limitado àquela monocultura de um único produto, né, baseado naquele único produto, e ter o PIB do seu país focado naquele único produto. Então, criar siderúrgicas era muito importante. Para quem não sabe a diferença entre siderúrgica e metalúrgica, a siderúrgica é aquela que derrete o ferro, que faz o material, que proporciona o material. A metalúrgica é aquela que transforma o material. Então, aquele ferro que é produzido na siderúrgica vira cadeira na metalúrgica, ok? Só para vocês saberem a diferença. Então, esse programa de nacionalização das minas também era uma coisa bastante relevante. Que minas são essas? Jazidas, tá? Ouro, ferro, carvão, qualquer tipo de mina, tá? Que fosse ligado que estivesse ligado a outros países por algum motivo. Então, eles estavam querendo fazer o quê? Uma nacionalização dessas minas. Você fala, professora, mas eles vão roubar do cara que é dos Estados Unidos? Vão roubar mais ou menos, porque a ideia de você nacionalizar um produto significa que você tirou da mão daquele proprietário e transformou ele num bem nacional, tá? Outras coisas que entravam eram transporte, comunicação. Aqui eu coloquei navegação de cabotagem. O que é navegação de cabotagem? Navegação de cabotagem é aquela navegação bem próximo à costa. Então, assim, da onde a pessoa está navegando, ela consegue ver a terra, tá? Então, são aquela navegação de áreas restritas, áreas marítimas bastante restritas. Então, elas são sempre ali muito próximas à costa. Ou seja, de um estado para o outro, um transporte de produtos e mercadorias de um estado para o outro, geralmente ela é uma navegação de cabotagem. Por quê? Porque ela está próxima à terra. Então, as reações ao governo, né? O que vai acontecer? Nem todo mundo vai achar tudo isso muito legal, tá? Vai falar assim, peraí, professora, mas você está falando umas coisas que parece que eram até legais. Não, não eram legais. Parece legal, mas não é legal, tá? Porque no momento em que ele dá alguns benefícios, ele tira outros, né? Então, havia restrições políticas, havia restrições civis, enfim. E São Paulo, o estado de São Paulo, era o estado mais desenvolvido naquela época. Então, o que vai acontecer? O estado de São Paulo vai se rebelar, vai se revoltar contra esses mandos e desmandos do governo Vargas. E aí eles vão ter todo um processo de revolta contra o governo Vargas. Então, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter os paulistas se rebelando num conflito que ficou conhecido como Revolução de 32, e ele é basicamente patrocinado pela classe dominante paulista. Por quê? Porque eles começaram a exigir, uma das exigências deles era a criação de uma nova Constituição, tá? Uma nova Constituição Federal, e a criação do cargo de governador novamente. Eles queriam tirar o interventor e colocar o governador novamente, porque qual era a ideia? Eles queriam ter o direito de escolher o seu próprio governador. Então, eles não concordavam com o cargo de interventor. Então, ela chama a Revolução Constitucionalista, principalmente por quê? Porque uma das pautas mais relevantes dessa Revolução era a exigência de uma nova Constituição. Porque a gente está falando aqui
de um período em que ainda eles estavam usando a Constituição de 1891, que era a Constituição da República, né? Até esse momento não havia sido feita nenhuma outra nova Constituição. Então eles estão exigindo aqui uma nova Constituição. Só um adendo. O Brasil teve 7 constituições. A nossa Constituição de 1988 foi a última, tá? Então a gente já está falando aqui de um processo de Constituição que vai se repetir algumas vezes no Brasil, porque as coisas nunca estavam nos conformes. Essa Constituição que a gente tem agora, de 1988, é uma das que está durando mais. Então, a Revolução Constitucionalista de 32 vai ter como característica esse movimento paulista frente à necessidade da criação de uma nova Constituição e uma debandada, né, com a ideia de tentar derrubar o governo provisório do Getúlio Vargas e promulgar essa Constituição, porque eles achavam que o Vargas não iria promulgar uma nova Constituição, então eles acreditavam que derrubar o governo Getúlio Vargas era uma garantia de tentar uma nova Constituição, tá? Isso aqui é um quadro interessante, né? De uma mulher que está chamando outras mulheres. Esse cartaz está convocando outras mulheres paulistas a participar desse combate, tá? Existe uma estimativa entre 934 e 2.200 mortos. Não existe um cálculo certo disso. Essa a revolução aconteceu entre 9 de julho a 4 de outubro, tanto que 9 de julho no estado de São Paulo é feriado, tá? Eles comemoram esse feriado de 9 de julho, o que é bastante peculiar, dado o fato de que já passou todo o processo e tudo mais, mas o estado de São Paulo comemora esse feriado, né? E uma coisa interessante é que assim, essa revolução, ela se valeu bastante dos meios de comunicação para convocar a população, tá? Para convocar a população paulista, principalmente os jornais faziam campanha pela revolução, enfim. Existe uma lenda de que o Santos Dumont teria cometido suicídio, tá? E vocês podem verificar, por conta da utilização de aviões nessa guerra, tá? Nessa revolução. E aí, como haviam morrido vários paulistas e tudo mais, diz que ele ficou muito abalado emocionalmente de ver a sua invenção sendo utilizada para isso. Aí você fala, professora, mas foi utilizado na Primeira Guerra. Mas é diferente, né? A gente está falando de um negócio distante que ninguém estava vendo. Então, eles criaram, finalmente, né? Apesar da derrota dos paulistas, eles conseguiram o que eles queriam, que foi a criação da Constituição de 1934. Essa daqui já era a terceira, tá? Já era a terceira Constituição, porque a gente já tinha tido outras, então essa daqui já era a terceira. Então, nós temos a Constituição de 1934, sendo criada nesse momento. Eles vão conseguir também ampliar os direitos políticos da população, né? Inclusive estabelecer as eleições diretas para todos os níveis. Então, o que significa isso? Que em todos os níveis da sociedade haveria eleição de voto secreto para coisas. E uma coisa interessante é o sufrágio feminino, ou seja, eles conseguiram incluir a mulher no processo de voto. Mas vamos deixar um negócio bem claro aqui. Eles vão incluir a mulher no processo de voto em 1934, mas a mulher só vai votar efetivamente em 1943. Por quê? Porque o Getúlio Vargas ficou de 34 até 45. Então, nesse processo do Getúlio Vargas, em que ele ficou nesse processo, o que vai acontecer? Ele não, por mais que a mulher tivesse direito de votar, não houveram eleições para que ela pudesse fazer isso. Então, o que vai acontecer nesse processo? A mulher vai demorar, na verdade, ela consegue conquistar o direito a voto, mas ela só vai votar efetivamente mesmo lá em 43, tá? Essa Constituição, ela vai retomar os princípios de liberdade e autonomia sindical,
ou seja, eles vão liberar, entre aspas, os sindicatos, e vão adotar algumas medidas nacionalistas, tá? Que nesse caso era o quê? As jazidas minerais e quedas d'água vão ser nacionalizadas e elas vai ser julgado para a defesa, julgadas, né? Para a defesa da economia militar do país, da econômica ou militar do país, deveriam ser nacionalizados, ou seja, tudo que fosse interno deveria ser mantido. Então, a partir dessa Constituição vai surgir a Justiça do Trabalho, tá? Essa ideia de ter o Ministério do Trabalho, alguém que julgue questões trabalhistas, isso. O salário mínimo, que era uma coisa que não existia, quem vai criar é o Getúlio Vargas nessa Constituição, o conceito de que deveria haver um valor mínimo a ser seguido como base salarial. A proibição do trabalho infantil. Isso aqui é bastante relevante, porque até então a gente tem que pensar que muitos pais não tinham com quem deixar as crianças, acabavam levando as crianças para as fábricas e para a lavoura e não sei o quê, e as crianças acabavam trabalhando. Então, era uma ideia de que assim, mas como que eles vão tirar as crianças do trabalho e vai colocar na onde? A gente já chega lá. Eles vão estabelecer a jornada de 8 horas diárias, férias remuneradas, ou seja, naquela época você não podia sair de férias, pegar e falar, vou ficar um mês na casa da minha avó. Não, você não podia fazer isso. Se você fizesse isso, você ficava sem dinheiro, ou até desempregado. Então, nesse período, eles vão falar, não, a pessoa trabalha, ela tem um vínculo com a empresa, ela tem direito a tirar uma vez por ano, sei lá, 15 dias, né? E aí a pessoa tirava 15 dias e recebia esses 15 dias de trabalho, né? Apesar de estar descansando, né? E o descanso semanal. O que significa isso? Essa ideia de trabalhar de segunda a sexta é uma coisa que vai surgir no governo Vargas. As pessoas não trabalhavam dessa forma. Como elas não tinham descanso remunerado, elas não tinham férias remuneradas, então elas trabalhavam às vezes de forma ininterrupta. Começava de segunda a segunda, de segunda a segunda, de segunda a segunda. Então eles vão estabelecer que não, que pelo menos um dia da semana essa pessoa tem que descansar, porque senão ela não aguenta, né? E ainda vai trazer a questão do voto secreto, do sufrágio feminino, como eu falei, que o voto feminino, que já estavam previstos no Código Eleitoral lá de 32, tá? E aí que vai entrar a questão da educação e das crianças. Essa carta, ela vai se preocupar de uma certa forma com a questão do ensino médio e do ensino superior, tá? Mas naquela época o ensino médio e o ensino superior, basicamente, era fornecido por instituições particulares. Então, para você conseguir fazer o ensino secundário, que eles chamavam, ou ir para a faculdade, só se você tivesse dinheiro, né? Muito dinheiro. E essa lei vai estabelecer, pelo menos, que exista ensino primário oferecido gratuitamente. Então, essa ideia que a gente tem hoje das prefeituras, né, vamos pegar as prefeituras como exemplo, de que as prefeituras fornecem ensino dos 6 aos 11 anos, né, acho que é a média de 6 aos 11, 6 aos 10, né? 6 aos 10 anos, vem desse período, de que deveria haver uma instituição responsável pelo ensino das crianças que fosse de forma gratuita. Para quê? Para que os pais pudessem trabalhar sem levar as crianças para o trabalho, né? Para as crianças ficarem fora do trabalho, fora da rua e ir para coisa. É perfeito? Foi perfeito? Não. É perfeito hoje? Não. É melhor do que já foi muito tempo. Mas ainda não tá longe de ficar perfeito, né? Então, nós temos essa criação das instituições públicas de ensino para pegar as crianças, principalmente as crianças menores. Eles já pensavam na ideia de ensino religioso como uma coisa facultativa, ou seja, opcional, e que ele não fosse um ensino que falasse apenas da religião católica, mas de todas as outras religiões. Então, naquela época, eles já pensavam nessas questões. Essas questões elas estão muito mais desenvolvidas hoje, mas a questão do ensino religioso sempre foi um problema. Ele sumiu durante um período na época da ditadura. Ele retorna depois na década de 90, nos anos 2000, perdão, essa coisa do ensino religioso, por conta de acordos entre o governo e as religiões, enfim. Mas é uma questão bastante espinhosa para se tratar, né? Se deve-se ou não ter ensino religioso na escola. Desde que ele seja um ensino laico, ou seja, neutro, que tem o princípio da isonomia. O que é o princípio da isonomia? Você não diferenciar uma coisa da outra, você tratar as coisas com igualdade, seria o ideal.
Então, ele vai criar a Lei de Segurança Nacional, esse conceito de Lei de Segurança Nacional, principalmente por quê? Porque durante o período de 1934 houveram várias revoluções não, várias movimentações grevistas que explodiram em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Rio Grande do Norte, né? Teve a grande greve de 1934. Então, ele cria essa Lei de Segurança Nacional no intuito de tentar o quê? Reprimir essas greves, reprimir essas manifestações, reprimir os sindicatos. Então, ele tinha liberado o sindicato lá, mas, se vocês fizerem greve, principalmente se forem funcionários públicos, né? Ou áreas de provocação de classes como armadas, ou fizer incitação ao ódio entre classes sociais, propaganda subversiva, organização ou associação de partidos por meios não permitidos por lei, eles vão considerar isso como uma agressão à segurança nacional. Então, você pode ser preso. Tá? Já era uma manipulação que ele estava fazendo para começar a instaurar o regime ditatorial dele. Então, as arbitrariedades do governo Getúlio Vargas vão começar principalmente por volta de 1935. Por quê? Porque a gente tem lá na Europa todo aquele processo de repulsa ao comunismo russo. Né? Por que o repulso ao comunismo russo? Porque o comunismo ele pregava o quê? O coletivismo, a ideia de divisão de bens do Estado, então sem aquela ideia de propriedade privada e coisas do gênero. Então eles viam isso como uma ameaça muito grande ao desenvolvimento dos países. Né? Então, aquela ameaça russa, que começou lá em 1917 com a Revolução Russa, vai gerar um perigo que eles chamam de perigo vermelho. E o Vargas vai decretar, então, o estado de sítio em 1935 para tentar perseguir e tentar aprisionar o máximo de pessoas possíveis envolvidas nesse processo. E é nessa que a Olga Benário vai ser presa. A Olga Benário Prestes, porque daí ela já tinha casado com o Luiz Carlos Prestes. Para quem não sabe da história, a Olga era segurança do Prestes, tá? Do Luiz Carlos Prestes. Quando o Luiz Carlos Prestes vai para a União Soviética aprender sobre o sistema comunista, de como que ele funcionava, de como era o sistema de reforma agrária e tudo mais, a Olga vem acompanhando o Luiz Carlos Prestes no navio até o Brasil, com o objetivo de fazer a segurança dele, porque ela era um soldado. Né? Ela era um soldado. Então eles acabam se casando, porque eles acabam se apaixonando. Mas o que acontece? Ela era judia. Então, na primeira oportunidade que o Vargas teve de conseguir aprisionar ela, ele simplesmente manda ela para a Alemanha. Então nós vamos ter, aparentemente, o Getúlio Vargas concordando com as eleições, com a suposta substituição dele no poder, mas, para falar bem a verdade, ele não queria, né? A gente sabe que eles tinham alguns simpatizantes que estavam entre eles, que sabia que o quê? Na verdade, ele concordava com ele dizia que concordava com essa sucessão, mas nos bastidores todo mundo sabia que as lideranças políticas elas estavam querendo preservar o poder executivo, né? Preservar o Vargas no poder. Então, nós temos aqui questões relevantes. O nazismo e o fascismo, que vocês devem ter estudado agora em Segunda Guerra, eram duas frentes e muito influentes, né? Então, eles eram o mundo todo era muito influenciado pelos nazifascistas, tá? E o Brasil não ficou de fora nesse sentido, porque a ideia de poder centralizador, controle do Estado, controle rígido dos direitos civis e tudo mais, era uma premissa, tá? Que vinha com a ação integralista brasileira. Ou seja, a ação integralista brasileira ela era fascista. E ela era um partido bastante relevante no governo Vargas. Tanto que o lema deles era Deus, Pátria e Família. Isso parece familiar? Eu acredito que sim. Então, em fins de 35, nós vamos ter um grande processo, né, de efervescência no Brasil, por conta vão se acirrar as leis eleitorais. Então, tem uma tentativa fracassada de revolução comunista nesse período, tá? Ela não vai acontecer. Existe também uma questão
de tentativas de golpe de Estado, e esse golpe de Estado vai criar, então, o famoso estado de sítio a partir de 1935. E aí nós temos o plano... nos Estados Unidos acontecendo o plano Cohen. O que era o plano Cohen? Era o plano de caça aos comunistas. Então, em 10 de novembro de 37, o Getúlio Vargas vai dar um golpe, que é o golpe do Estado Novo, tá? Por quê? Porque ele vai criar um Estado totalmente totalitário. Então, nós temos o Estado Novo acontecendo em 37, e ele vai ter início a partir do dia 10 de novembro, né? 9 de novembro, 10 de novembro de 37, com o golpe liderado por Vargas, que era o quê? Era uma tentativa de permanência, dele permanecer no poder sem que houvessem eleições diretas. Tá? Então, ele permaneceria no poder, ele novamente vai substituir os governadores por interventores, né? Vai ser nomeado por ele, e aí ele vai ser imposta uma outra Constituição, né? Uma nova Constituição. E aí essa Constituição vai ser conhecida como Constituição Polaca. Por que ela é Constituição Polaca? Porque ela foi inspirada em constituições fascistas, como a italiana e a polonesa. Essa Constituição, ela vai ampliar os poderes do presidente, tá? Dando ao Vargas o direito de intervir no poder legislativo, no poder judiciário, em qualquer instância de poder. E também vai ter algumas diretrizes políticas bastante interessantes, que são diretrizes fascistas e nazistas. Por exemplo, não é possível entender o Estado Novo como uma mera imitação dos mesmos. O Estado Novo não era um Estado nazista fascista, mas ele dá uma aparência muito semelhante a esses governos. Por quê? Porque ele vai ser arbitrário, ele vai proibir coisas. Então, nós vamos estabelecer aqui o estado de emergência, tá? Então, o que é o estado de emergência? Nada mais era do que uma tentativa de manter um sistema de pena de morte, de castigo para crimes considerados políticos. Ou seja, qualquer coisa que você fizesse contra a nação era considerado um crime político. As Forças Armadas vão passar a exercer um controle muito mais significativo nas questões públicas. Algumas notícias relacionadas ao governo que vão chegar à imprensa vão passar por um órgão chamado DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, ou seja, não se pode sair publicando o que bem entende, que nem hoje os jornais têm o direito de criticar os estados, criticar o governo, criticar isso, criticar aquilo. Naquela época não podia, né? Eles criaram o Departamento de Imprensa e Propaganda, a ditadura militar vai fazer a mesma coisa, vai criar um departamento também, com a ideia de que você pudesse restringir tudo aquilo que chega na população, né? Então, falar mal do governo? Ah, não pode, tá? Fazer uma peça de teatro que fale mal do governo? Ah, não pode. Então, eles eram censores, né? Eles haviam um sistema para ser censurado. Então, em 43, o Vargas vai criar a CLT, né? Então, a gente teve esse período de 37, que foi o período do Estado Novo, que vai ser um período onde há um controle, né, muito grande da população. A gente tem um sistema totalmente nacionalista e centralista, mas tem algumas características positivas. Uma delas é a criação da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, que proporciona o que para a gente hoje? Os direitos que a gente tem referente ao trabalho, ou seja, a criação da Justiça do Trabalho, a carteira de trabalho, porque antigamente as pessoas eram contratadas de boca a boca, ou o cara escrevia o nome do fulaninho lá num caderno. Hoje a gente tem uma carteira de trabalho com documento que é pago o PIS, FGTS e tal. Para quê? Para ter um controle daquilo que a gente está fazendo. Então, algumas coisas foram positivas, tá? Ele, como eu falei, eles vão instituir o salário mínimo, descanso semanal recompensado e coisas desse tipo. Então, realizações desse período, a gente tem aqui algumas interessantes, né? Censura do meio de comunicação. Aqui são, né, a criação do DIP, que é o Departamento de Imprensa, perseguição, prisão aos opositores e tudo mais. Ou seja, se você se opunha ao governo dele, você era preso e provavelmente ia ser morto, tá? Repressão de manifestações políticas e sociais, ou seja, protesto, greve, passeata, coisa do gênero. Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial com a FEB, né, com a Força Expedicionária Brasileira, tá?
e o controle dos sindicatos. Então, assim, na verdade, os sindicatos aqui, eles vão deixar de ser um sindicato para funcionário e vai virar uma espécie de sindicato patronal, né? Porque, na verdade, eles não vão poder fazer muitas coisas. Eles vão só poder intermediar a relação patrão-empregado em alguns aspectos, mas eles não vão poder fazer muita coisa. Tem a criação da CLT, a criação da Justiça do Trabalho, a criação de uma nova moeda, tá? Que a gente nessa época, eles tinham, na época antes deles da criação da moeda, eles tinham o réis, tá? Que era o réis. Aqui eles vão criar o Cruzeiro. O Cruzeiro vai durar bastante tempo, tá? Nós temos um investimento em infraestrutura, né? Principalmente com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. Então, no término da Segunda Guerra Mundial, em 45, com os países fascistas vencidos, o povo começou a falar assim, peraí, o governo Vargas é um governo fascista ou ditatorial. E tem alguma coisa errada. Então vai haver uma grande movimentação entre intelectuais, artistas, profissionais liberais que vão começar a exigir a volta de liberdade no país. E é nesse processo que o Vargas vai cair. Então, a partir do período de 1945, eles vão tentar forçar a renúncia do Vargas, que vai acontecer em 29 de outubro de 1945, tá? O movimento militar chefiado por generais o tirou do governo. E aí, depois disso, quem vai assumir é o general Dutra, tá? É ele que vai assumir o poder logo na sequência. Mas o Dutra fica de 45 a 50. Em 51, o Vargas assume de novo, porque teve um outro sistema chamado queremismo, que era queremos o Vargas de volta. E aí o Vargas vai acabar voltando. Então, assim, realizações importantes do governo. Tá? Como eu falei, criou a Justiça do Trabalho, implantou vários direitos trabalhistas, fez fortes investimentos na área de infraestrutura, criou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, tá? E após o golpe militar, Vargas deixa o governo. Então aqui tem uma ideia de que eles chamavam Vargas de pai dos pobres. Então era mais ou menos assim, ele podia ser arbitrário em um monte de aspectos, mas ele era populista, ou seja, ele tinha um apelo popular. E os pobres amavam o Vargas. Eu tive uma professora da faculdade que ela brincava que as pessoas andavam com o santinho do Vargas, sabe aquele santinho de político? Andavam com o santinho daquele do Vargas junto com o do Papa no bolso. Por quê? Porque ele era visto como uma criatura maravilhosa, que fez grandes mudanças nas suas sociais, né? Ele mexeu nas leis trabalhistas, ele criou direitos para os pobres. Então, assim, se por um lado ele era ditador de ser rigoroso e criar um sistema bastante, como é que se diz, opressivo para a população, por outro lado, para os mais pobres, ele acabava gerando grandes benefícios, tá? Então, o departamento dele de imprensa e propaganda, por exemplo, fazia questão de incentivar essa imagem dele, o fato do Vargas ter criado muitas leis sociais, trabalhistas e tudo mais. Aqui embaixo tem uma assinatura dele, eu coloquei aqui para vocês verem, tá? Bonito até, né? Mas então, a gente vai finalizar por aqui, tá? O que tem de interessante para vocês que fica a dica, tá? Fica a dica do filme da Olga Benário, tá? Ela é do diretor Jaime Monjardim, de 2004. É um filme incrível, tá? Eu recomendo muito que vocês assistam esse filme, porque é um filme ótimo. E ele conta bastante desse período do Estado Novo, tá? Do período mais rigoroso do Estado Novo, que vai de 37 a 40, mais ou menos. Tá? Então, a gente tem esse período do Estado Novo que é bastante rigoroso. Vamos lembrar que, assim, o Vargas não era santo, mandou a Olga para a Europa, para os campos de concentração alemães, então, porque ela era judia, então ele fez acordos naquela época. Aí você fala assim, professora, mas ele fazia acordos com a Alemanha e depois participou da guerra do lado da Entente? Pois é. De qualquer forma, na guerra, você faz o quê? Jogo duplo. Eu vendo para um lado e vendo para o outro lado também. Para mim não importa quem vai ganhar, alguém tem que lucrar com isso. E o Brasil lucrou bastante com as vendas de produtos enlatados, venda de comida enlatada, venda de armas na Segunda Guerra Mundial para os dois lados. Os Estados Unidos fez a mesma coisa, tá?
Os Estados Unidos fez a mesma coisa. Só que aí chegou num determinado momento que a coisa foi ficando feia demais, e eles começaram a perceber que se eles não tomassem uma providência, o negócio ia se expandir para o resto do mundo. Então, os Estados Unidos vai cobrar do Brasil um posicionamento, nessa época que o Brasil tentava se manter neutrão, mas os Estados Unidos vai cobrar, por quê? Porque vão começar a acontecer coisas como afundamentos de navios brasileiros aqui na costa. E aí o Brasil vai falar, opa, peraí, eu estava quieto aqui, vocês estão mexendo comigo? Então tem toda essa relação do Vargas, que flertava com o nazismo e fingia coisa. E aí era um governo que não tinha características 100% democráticas, e os países democráticos começaram a cobrar ele depois da guerra. Então tem toda essa pressão, tá? Então eu vou finalizar com vocês. Aqui tem alguns da bibliografia. Eu vou postar esse material para vocês no Classroom, para vocês poderem assistir a aula, tá? Mas aí qualquer coisa, entre em contato comigo, como eu falei. Essa aula ficou mais longa do que eu gostaria que ela tivesse ficado, mas entre em contato comigo, fala comigo se precisar, manda mensagem que eu estou disponível. Beleza? Um abraço para vocês, tchau, tchau.